Graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra, hoje meditarmos num versículo, a meditação um pouco mais rápida, mas que para edificar nossas vidas. E o versículo está lá no Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. A Bíblia diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nesses dias tão conturbados, tão difíceis, de tantas notícias ruins, nós precisamos relembrar algumas verdades bíblicas, né? Temos visto aí muitas mortes, muitas tristezas, muitas angústias, situação no país que politicamente muito difícil, né? Tantas coisas difíceis acontecendo, e todas essas coisas podem abalar a fé de algumas pessoas. A gente sabe que com o distanciamento, com as pessoas às vezes sem congregar, sem ler, talvez não tenham nem nas suas Bíblias como deveriam, a gente sabe que a fé pode se abalar, ou se esfriar, ou se enfraquecer. Então nós precisamos relembrar algumas verdades muito importantes, né, que a palavra de Deus nos ensina nesses momentos difíceis, para que a nossa fé esteja firme, né? E uma das coisas importantes que a gente precisa lembrar é que está escrito nesse Salmo, no versículo 19, Salmo 103, versículo 19, que diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Primeira coisa que nós devemos relembrar aqui, que os versículos diz para nós, que o Senhor Deus é soberano. Deus é soberano. O versículo diz que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Ele tem um trono, ele se assenta sobre o seu trono, e o seu trono é sobre tudo e sobre todos. Ele tem todo o poder. Foi Ele quem criou todas as coisas. Todas as coisas subsistem pelo poder da Sua palavra. Ele reina e controla todas as coisas. Ele tem todo o poder. Tudo está debaixo da Sua autoridade. Basta uma palavra dele e todas as coisas acontecem segundo essa palavra. Então Deus é soberano, e isso é para trazer conforto para nossos corações, para nossas almas, para nossa fé. O mundo não é como um caminhão numa descida sem freio, sem controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem um plano para a sua criação, e Ele executa esse plano. E nós temos visto do começo ao fim da Bíblia Deus falando isso. O homem pecou, o pecado entrou no mundo, o homem foi expulso do paraíso, mas Deus já havia providenciado uma grande salvação. E no decorrer da história ele foi executando através do seu povo, né? Foi anunciando essa salvação, foi falando dela, até chegar o dia quando veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio e tudo se cumpriu conforme estava anunciado anteriormente. Ele morreu, ressuscitou, e ele disse que esse evangelho ia ser pregado a toda criatura, e o plano de Deus está em execução. Ele está cumprindo o seu plano. Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando você olhar para todas essas notícias, todas essas coisas difíceis que têm acontecido, lembre-se sempre: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Ele é soberano, Ele tem o controle, Ele tem o poder, Ele controla todas as coisas, Ele conduz a história desse mundo para a execução dos seus planos, dos seus propósitos. E a gente sabe que um dos planos de Deus fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Ele prometeu isso e Ele vai cumprir. Então as coisas caminham para que isso aconteça. Deus é soberano. Mas o texto também fala para nós que Ele reina sobre tudo, né? O fato de Ele ser soberano já deveria fazer com que a gente tivesse esse entendimento, mas o versículo ele faz questão de dizer isso. Ele diz: nos céus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina tudo, sobre todas as coisas, sobre todos os seres celestiais, sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele domina sobre tudo, ele domina sobre os homens.
Todos os homens estão debaixo da sua autoridade. Ele domina, ele tem poder sobre todas as hostes malignas infernais. Ele tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre, tanto dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O seu reino é sobre tudo. E isso inclui o vírus, isso inclui a situação política do Brasil, isso inclui a questão financeira de empregos. O seu reino é sobre tudo. Deus reina absolutamente sobre todas as coisas. E isso é para trazer segurança para o nosso coração, confiança, porque quando a gente vê tantas coisas acontecendo, parece, a ideia de muito pode pensar o seguinte: mas Deus não está controlando? Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele conduz as coisas para a execução dos seus planos, do seu propósito. Nada acontece por acaso. E quando a Bíblia fala do seu povo, do povo de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus conduz todas as coisas, tem um poder sobre todas as coisas, controla tudo e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então isso aqui também é para trazer conforto para o nosso coração. Ele é soberano e Ele controla tudo e todos. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. O Senhor Jesus chega a dizer que não se vendem 2 pardais por um asse, né? Por uma moeda bem pouco valor, né? Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Nenhum passarinho voando, né? Pode cair no chão se Deus não der o seu consentimento. Então Ele reina absoluto, Ele tem o controle de todas as coisas, e isso você deveria trazer paz para os nossos corações. Essa verdade, esse ensinamento é para trazer confiança, para você botar no cabeça no travesseiro e saber o seguinte: olha, o meu Deus que me ama, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para me salvar, controla todas as coisas e dirige todas as coisas para o bem da sua igreja. E Ele conduz a sua igreja para os seus planos, para os seus propósitos, e brevemente o Senhor Jesus voltará. E você que crê nele, descanse nele. Ele controla todas as coisas. E por fim, esse versículo também nos ensina que o reino de Deus, que Deus está exaltado sobre todos, né? Ele fala que nos céus estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Quando a Bíblia fala que o trono de Deus está estabelecido nos céus, mostra a grandeza de Deus, a sua superioridade. Ele está acima de tudo e de todos. Os salmistas, muitos dos salmos falam sobre isso, o seu reino, do Senhor ser exaltado acima de tudo e de todos. No Salmo 113, por exemplo, o salmista diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas? O trono de Deus está sobre todos e todos. Mas isso não era para deixar na nossa mente, na nossa cabeça, o entendimento de que Deus está exaltado e bem distante de nós, porque apesar de Ele ser tão grande, tão exaltado, o seu trono está nas alturas. Deus, Ele ouve as nossas orações, Deus está perto de nós, Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado, contrito, daquele que o busca de todo o seu coração. O Salmo 113 ainda, ele fala o seguinte, versículo 6, o Senhor está exaltado sobre tudo, sobre todos, e o seu trono está nas alturas, mas Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E quando Deus se inclina, quando a Bíblia fala que Deus se inclina para ver o que passa nos céus e na terra, a ideia não é só de saber o que está acontecendo aqui, a ideia é de mostrar a sua superioridade, o tanto que Ele está exaltado, mas de mostrar o seu cuidado com o seu povo. E aí o salmista no Salmo 113, versículo 7 diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Deus, apesar de estar tão exaltado acima dos céus, né, o seu trono nos céus, Ele olha para todo aquele que se arrepende e crê, para aquele que o busca de todo o coração. Ele ouve as suas orações, Ele atende com graça e misericórdia, Ele faz maravilhas.
E você pode clamar a Ele, depositar diante dele os seus pedidos, o seu coração, a sua vida, e o Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor faz grandes maravilhas. Então, todas essas coisas para trazer paz ao nosso coração, para colocar os nossos joelhos no chão, né, para clamarmos o nosso Deus, porque apesar de ser tão grande e excelso, Ele ouve aquele que o busca de todo o coração. E Ele faz maravilhas, Ele é exaltado sobre tudo e todos, tem um controle de todas as coisas, e certamente vai ouvir a sua oração, se você orar com fé no Senhor Jesus, se você crer nele, e se você se aproximar dele com o coração sincero e verdadeiro, com fé em Jesus. Deus é bom. Então, nessa noite, ou no momento que você ouvir essa mensagem, que Deus abençoe você, para que você saiba que Deus é soberano, que o seu reino domina sobre tudo, que Ele está exaltado nos céus, mas que Ele também ouve a oração daquele que o busca de todo o coração, crendo no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha paz, que você durma tranquilo, que você tenha confiança no Senhor que está sentado no alto e sublime trono. Que Deus abençoe você e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.